ela vai dar continuidade ao curso de alguma estrutura de dados 2. A gente vai falar de hashing. Tá? Então, hashing, de uma forma muito simples, tá? O que é? Tá? É uma maneira fácil e intuitiva de organizar uma grande quantidade de dados. Por quê? Não adianta eu ter um volume muito grande de dados se eu não tenho como acessá-lo rápido. Então, isso é uma preocupação. O nosso objetivo, tá, não é guardar informação. Isso a gente deixa por dicionário. Tá? O nosso objetivo é que a gente possa acessar estes dados de forma que sejam úteis para a aplicação. Então, hashing é isso. Tá? Eu posso armazenar e encontrar rapidamente dados a partir de uma chave de busca, certo? Então, a ideia central é a divisão de um universo de dados a ser organizado em subconjuntos mais gerenciáveis. Por exemplo, eu tenho todos os conjuntos de alunos inscritos na UFAM. Aí eu tenho os alunos já formados, eu tenho os alunos que foram jubilados, eu tenho os alunos que foram transferidos, eu tenho os alunos que estão ativamente matriculados. Então, os alunos que estão ativamente matriculados, né, eles ainda podem ser divididos entre alunos do curso de engenharia, alunos do curso de ciência, alunos do curso de filosofia e etc, etc. Né? Então, e como é que eu classifico um pelo outro? Né? Como é que eu diferencio um do outro? Então, em geral, eu tenho ali, todos são alunos, certo? Então, eu tenho todos os meus alunos. Essa é meu grande conjunto. Mas tem alguma característica que diferencia um do outro. Né? Então, esta característica que é a característica não genérica, é que vai ser importante para a tabela hashing. Tá? Então, a tabela hashing, ou hashing, é uma estrutura que permite o acesso a esses subconjuntos. E, para isso, eu me utilizo de uma função de hashing, tá? Que ela faz um mapeamento entre os valores de chaves de entradas, os valores das chaves e a entrada na tabela. Tá? Por exemplo, se eu for perguntar agora quais são os alunos que estão interagindo na, na minha aula hoje. Ah, eu tenho 40 alunos aqui na aula, mas só 3 ou 4 estão interagindo. Então, eu tenho um número reduzido de pessoas que estão interagindo. Então, eu preciso criar uma lista, um vetor fixo de 50 alunos, porque minha turma tem 50 alunos, e eu quero saber quais são os alunos que estão interagindo. Quero buscar rápido dos alunos que estão interagindo. Eu preciso criar uma lista de todos os alunos, ou vai depender de quê? Da minha observação no histórico dos alunos que participam. Então, se eu sei que dos 50, apenas 10% participam, então eu não preciso criar um vetor, né, no caso aqui é chamado de tabela, hashing, tá? Eu não preciso criar um vetor de 50 posições se eu tenho só 5 que participam. Basta eu criar um vetor de 5, 15, 5, 7 posições, que é uma variação aí, né, de 5 a 10 posições, porque eu vou alocar todos os alunos que estão participando da minha aula. Eu acesso de forma mais rápida isso. Tá? Algumas limitações. Então, vejam, eu saio de 50, né, para 10.
Isso é muito significativo. Eu estou falando aqui de 50 alunos, né? Mas eu tenho 40 mil alunos que interagem todos os dias com os professores, ou que estão em aula todos os dias com os professores. Então, se eu levar isso para um nível, né, 50 mil alunos em vez de 50 alunos, eu vou restringir de uma estrutura de dados com 50 mil alocações para 10 mil alocações. Faz muita diferença, certo? Bom, então, algumas limitações. Eu não consigo ordenar estes números, tá? Uma vez que eu não consigo ordenar esses elementos, ela não é uma operação para quem lida com sequências de dados, ou seja, eu pego o próximo, pego o próximo, pego o próximo, pego o próximo, certo? E eu também não vou conseguir descobrir quem foi que falou mais, quem foi o primeiro, quem foi o último. Para isso não serve hashing. Tá? Hashing eu vou buscar um cara rápido. Né? O que é rápido? Eu vou olhar, no máximo, 2 ou 3 tentativas e eu vou achar o cara. De preferência, 2 tentativas. Tá? Então, eu achar o cara, se ele não tiver, ele tem que estar no próximo. Certo? Então, é para acesso rápido aos dados. Tá bom? Alguma pergunta? Bom, então a ideia geral é que se eu possuo um universo de dados classificáveis por uma chave, então veja que eu dei o exemplo dos alunos. Então eu classifiquei todos os alunos da UFAM. Sei lá, entram 5 mil alunos por ano, na média, né? Então eu tenho aí 100 anos, então eu vou ter 500 mil alunos que já se passaram pela UFAM, vamos supor. Né? Só que eu tenho, desses 500 mil, eu tenho alunos que foram formados. Então, eu tenho lá, sei lá, 300 mil alunos a UFAM formou. Beleza, é um número grande, mas não são mais os 500 mil. Aí eu tenho lá 100 mil alunos que foram excluídos da UFAM, por algum motivo. Foram jubilados, foram transferidos, né? Foram expulsos, não sei. Tenho lá 100 mil, 150 mil. Né? Então, vou ter 150 mil, mais os 300 mil, eu tenho ali 450 mil. E eu vou ter 50 mil alunos ativos. Então, eu vou ter 10%, né, desse volume de dados que eu vou trabalhar. Então, 10% é muita coisa. Né? Quer dizer, eu vou trabalhar com apenas 10% desses valores. Então, eu preciso criar critérios para dividir meu universo até chegar em um subconjunto que dê a qualidade do que eu quero trabalhar. Então, eu não posso pegar todo o universo, eu quero trabalhar com 10%. Então, eu vou lá, eu sei que eu vou trabalhar com um percentual menor. É isso que é hash. Tá bem? E aí o que eu quero é gerenciar esses subconjuntos bem menores por algum método bem simples. Tá bom? Então, para isso eu preciso saber quantos subconjuntos eu quero. Ponto. Criar uma regra de cálculo que me diga, dada uma chave única, então, por exemplo, vocês todos têm um único número de matrícula, não tem como repetir o número de matrícula de vocês.
a não ser que vocês tenham feito, como eu, 2 cursos na UFAM, vocês vão ter 2 números de matrícula, certo? Mas, né, vocês vão ter 2 números de matrícula, mas eu não vou ter 2 pessoas com o mesmo número de matrícula. Então, eu posso ter uma pessoa com mais de um número de matrícula, eu sou um caso, certo? Mas eu não vou ter 2 pessoas com o mesmo número de matrícula. Por quê? Então, eu posso usar o número de matrícula como uma chave. Ah, e se eu não tivesse o número de matrícula, eu posso usar o CPF, né? Porque o CPF foi uma base de dados que já foi reorganizada para que apenas uma pessoa tivesse apenas um CPF. Ao longo do tempo, né, você tinha pessoas que tinham 4, 5 CPFs. Mas isso já foi atualizado. Tá? Por exemplo, carteira de identidade. Eu tenho 3 números de carteira de identidade. Eu tenho a minha carteira de identidade que eu tirei em Manaus, essa é a que eu uso. Eu tenho uma carteira de identidade que eu tive que tirar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, é outro número. E eu tenho a minha identidade da minha carteira profissional, do meu conselho de psicologia. Então, os 3 números são aceitos como identificação. Tá? E ainda tenho a carteira de motorista, 4. Né? Então, só que a carteira de motorista ela é considerada como um outro documento, não um documento de identificação direta. Ela é um documento de identificação indireta. Deixa eu só um minuto aí. Tá? Mas, enfim, mas eu posso ter 2 ou 3 carteiras de identidade sem nenhum problema. Mas de CPF, não, só posso ter o meu. Então, decidir qual é a chave é importante, tá? Porque ela vai fazer parte da função hash. E eu estou falando aqui de números, tá? Mas essa chave pode ser nomes, pode ser alfanumérica, tá? Também pode ser, mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque isso tem a ver com isso vai dar necessariamente a gente vai trabalhar com mapeamento de letra para número, tá bom? Porque a função hashing normalmente é uma função matemática. Ou você pode criar funções que são mais elaboradas, mas não é esse o objetivo, tá? Então, eu preciso possuir um índice que permita encontrar o início do subconjunto certo e depois calcular o hashing. Isto é, qual é a posição daquele elemento, dada a chave que pertence ao dado, em que posição na minha tabela aquele dado pertence. Certo? Então, eu vou ter uma tabela e eu preciso saber em que posição da minha tabela está aquele dado. É isso que eu quero saber. Tá? Então, existem 2 filosofias de tabela hash. O hashing fechado, ou endereçamento aberto, ou o hashing aberto, ou encadeado, com endereçamento fechado. Como é que eu faço isso? Exemplo, tá? Eu tenho um conjunto de dados. Tá aqui. Tá? Então, eu tenho aqui Antônia, José, Olegário, Maria, Álvaro, Magda, Murilo, Jonas, Otton, Ana, Olga, Judite. Certo? Aí, a pergunta é, qual é a primeira letra? Então, vejam que eu já tenho uma chave de classificação, certo? Então, eu tenho
Eu posso ter 500 nomes, mas todos vão começar com uma letra. Eu só tenho no meu alfabeto 26 letras possíveis para início de um nome. Então, isso já me torna, se eu tenho 200 nomes aqui, eu posso organizar esses 200 nomes em 26 blocos, em 26 subconjuntos. Eu tenho 200 mil nomes, não interessa. Eu vou estar trabalhando com esses mesmos 26 classes ou subclasses. Ok? Então, deu para vocês entenderem? Então, eu tenho lá com a letra A. Então, eu tenho Álvara, Antônio, Álvara e Ana. Com a letra J, José, Jonas e Judite. Com a letra M, Maria, Magda e Murilo. Com a letra O, Olegário, Otton e Olga. Então, veja, quando eu quero saber, olha, será que a Ana está no meu grupo? O que eu vou olhar? Ou será que a Filomena está no meu grupo? O que eu vou olhar? Qual é a primeira letra? F. Não está. Eu não preciso pesquisar em todo o meu grupo para ver se ela existe. Eu simplesmente já olho aqui, opa, F. Não está, não está. Mas eu quero saber se o Jonas está, ou se o João está. Qual é a letra? Primeira letra, J. Opa, J, né? É a primeira letra do nome. Então, dentro de J, aí eu vou pesquisar só nesse grupo aqui, ó. Neste caso aqui eu tenho 3. Então, eu vou olhar. É o José? É o Jonas? É a Judite? Não, então não tá. Certo? Mas eu não tenho que pesquisar em todo o meu grupo. Agora, eu quero buscar um elemento. Quero lá, eu quero o Álvaro. Opa, qual é a primeira letra? Então eu vou para o subgrupo do A. E aí no subgrupo eu vou perguntar, é a Antônia? É o Álvaro? É a Ana? Opa, é o Álvaro. Beleza. Eu recupero o Álvaro. Existe. Tudo bem? Deixa o joinha aí tá? Então, a minha nomenclatura, que é importante, vocês entenderem, eu tenho meu universo de dados, que é o N. É o número de subconjuntos em que dividimos os dados, ou depósitos, que é o B. Né? O S é a capacidade de depósito, quando eu tenho endereçamento, o hashing fechado, o endereçamento aberto. O T é a cardinalidade do domínio de chaves. Quantas chaves podem existir? N sobre T, então, é o tamanho do meu universo dividido pelo quantas chaves eu posso ter, certo? Alfa é igual a tamanho do meu universo dividido pelo conjunto, número de subconjuntos e capacidade de cada depósito. É a densidade da minha carga. Isso é importante, né? Porque ele vai me indicar o fator de preenchimento. O que vai acontecer? Se eu tiver muitas colisões, acaba não ficando um, um algoritmo, um método inteligente de fazer as coisas. Então, quando não é um método inteligente de fazer as coisas, ou seja, muito custoso, aí eu tenho que repensar em reestruturar ou a minha função hash, ou a minha tabela hash, ou mudar a minha chave de busca, né? Ou mudar realmente tudo. Eu tenho que ampliar, diminuir, entender o que está acontecendo, certo? Bom,
O hashing aberto ou encadeamento separado é uma maneira mais intuitiva de se implementar. Mas ela só é intuitiva para quem se lida bem com ponteiros. Por isso que era importante vocês relembrarem a ideia de ponteiros. Se vocês não lembram ainda, façam exercícios. Exercício simples de, vou inserir, criar uma lista. Né? Eu vou remover um elemento. Remove o primeiro, remove o último, remove um do meio, né? Remove os da ponta, remove um central, remove toda a lista. Como é que eu vou fazendo isso? E principalmente de forma recursiva, se for possível. Né? É extremamente recomendado. Então, utilize a ideia de termos uma tabela com B entradas. Então, a tabela ela vai sempre ter um conjunto fixo de entradas. Só que cada elemento desta tabela, ela vai ter uma lista. Então, vamos chamar de vetor. É um vetor de ponteiros, vetor de listas. Certo? Ele é muito útil para exatamente esse ponto aqui, ó, onde eu tenho um vetor, onde eu vou ter os objetos, as letras iniciais, certo? Então, eu calculo, Antônia. Aí, Antônia, eu transformo o A como sendo o elemento 0. Então, o que eu faço? Eu faço um mapeamento de letra para número. Aí, eu vou na posição 0. Beleza, fui na posição 0. Achei o cara. Né? Aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma lista de elementos. Com esta lista de elementos, certo? Eu posso, então, trabalhar a busca do meu elemento. Beleza? Tá? Então, eu pergunto qual é a entrada da tabela, que é a minha cabeça da lista. Depois, eu vou pesquisar dentro desta lista, né, B de J, dentro desse subconjunto, onde está o meu elemento. Ou se ele existe ou não existe. E aí eu posso, neste caso, né, aí vai dar da ideia de cada um, tá? Que eu possa colocar esta lista, na hora de inserir, ela colocar de forma ordenada. Mas ela não precisa ser ordenada, certo? E aí eu vou buscar numa lista sequencial, beleza, mas eu posso pensar de outra forma também. Né? Eu posso pensar que essa lista vai estar colocada dentro de uma árvore binária de busca. Que aí eu ganho no tempo de acesso. Certo? Em vez de eu buscar num tempo sequencial, eu busco num tempo logarítmico. Também é possível. Mas a ideia qual é? Que esta lista aqui não seja muito grande. Esta é a ideia, certo? Mas, enfim, a gente tem que pensar. Então, o hash em aberto é mais ou menos isso aqui. Tá? Então, vamos supor que eu tenha os alunos que estão ativos. Ora, a UFAM tem o número de vocês com base, vocês vão lá dizer assim, o meu número é 218 ou 220, né? Deve ser 220 de vocês. 220 mais alguma coisa, mais alguma coisa. Então, o que a UFAM tem? Ela tem uma regra, né? Uma resolução que diz que alunos que passam 50%, acho que é 50%, a mais do tempo
do curso vai ser jubilado. Então, qual é o maior curso que eu tenho? Vamos supor que seja o maior tempo, medicina, certo? Medicina, vamos supor que sejam 6 anos. A psicologia são 6 anos. Então, eu tenho até 9 anos para concluir o curso de psicologia, que foi o meu caso, caso que eu fiz o curso, que eu concluí em menos de 9 anos. Na verdade, concluí em 5 anos. Então, eu tenho 9 anos para concluir o curso, certo? E eu dou mais um prazo de 1 ano. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com os alunos em 10 anos. Então, todos os alunos que estão matriculados são os alunos dos últimos 10 anos. Então, eu vou ter uma lista aqui, ó, de 10 ou 11, né? Ou 11 anos, para facilitar a minha vida, mas vamos botar 10 anos. Então, quem é que está lá? 2011, 2012, vamos botar 2010. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Certo? Só para facilitar a minha vida, né? Que eu podia botar 2020, 2012, 13, 14, 15 até 2020. Ou 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mas enfim, para vocês entenderem. Então, o que eu vou ter? Os alunos de 2015 vão estar nesta lista aqui, nesta posição. Então, toda vez que eu achar um aluno de 2015, ele vai estar nesta lista. Ele vai estar isolado dos outros. Então, eu consigo determinar, né, quais são os alunos de 2000 e tal, 2000 e tal, 2000 e tal, 2000 e tal. Beleza. Né? Eu vou ter um acesso rápido. Ah, se você é 2014, eu vou ter na lista de 2014. Beleza. Então, qual é a tendência? Que cada vez eu tenha menos elementos aqui, no caso da UFAM, né? E mais elementos aqui. Beleza. Então, esses números vão sendo ajustados. Deu para entender? Né? Então, eu estou particionando os meus, se fossem por curso, a mesma coisa. Né? Seria o curso 0, o curso 1, o curso 2, o curso 3, assim sucessivamente. Tá? Se fosse por por campus, né? Então, eu vou ter o campus 1, o campus 2, o campus 3, o campus 4, o campus 5. Né? Se fosse por instituto, eu vou ter o Instituto 0, o Instituto 1. E aí, com isso, eu consigo pensar em como construir a minha chave, construir o meu código. Então, eu vou falar. Nossa, começou a cair uma chuva aqui. Eu vou falar como era meu número de matrícula de computação. Meu número era 87 13 05, aí o dígito 7. Esse era meu número. 87 dizia o quê? Que era o ano que eu ingressei. 87. Certo? Então, posso pensar aqui na década. 87. 13 queria dizer o quê? Um dizia que era de ciências exatas e o 313 era uma sequência. 313,05. 305 era uma sequência. Certo? Então, eu posso classificar. Então, o meu número de matrícula tem uma estruturação. A minha chave de busca, ela pode ter uma estruturação que vai me favorecer uma busca, um hash, certo? Então, se eu quisesse buscar só os alunos de 87, aí eu ia estar aqui, ó. Né? Aí, se eu quisesse só buscar os alunos do Instituto de Ciências Exatas, que era aí eu ia estar nesse outro hash. Seria outra tabela hashing com os mesmos dados. Aí eu ia estar aqui. Se eu quisesse buscar só os alunos acima de 300 e pouco, aí eu ia estar 300 aqui, ó. Né?
Entenderam? Eu podia criar várias tabelas hashing, dependendo da minha função que eu ia utilizar. Bom, eu posso ainda, né, digamos assim, criar multilistas. Rogers, vai ser disponibilizado, tá, Roger? Eu posso ainda criar multilistas, né? Ou seja, não preciso ocupar todos os espaços, eu posso deixar em branco e inserindo conforme a necessidade. Isso também é importante, porque eu estou falando aqui de uma tabela de 10 posições, mas a gente tá pensando que eu tenho um volume muito grande de dados. Então, essa tabela ela pode crescer para 100, 200, 300, certo? Então, vejam que isso é importante. A gente reestruturar isso aí. Bom, então, se eu posso usar ponteiro de ponteiro, então eu posso usar um ponteiro para cá, e cada um desses vai ter uma lista. Então, eu vou ter uma lista de chaves e uma lista de elementos. É possível também. Beleza? Bom, o hashing fechado. O hashing fechado, esse é o hashing aberto, tá? Onde eu vou inserindo novos elementos. Está cheio na posição 1, então vou colocar. Ó, nesse caso aqui, ó, o que a gente olha, observa? Observa que é referência para o hash o último elemento, o último algarismo do meu número. Então, o último algarismo é que vai definir em qual lista que ele vai estar. Então, tem aqui o 0, tem aqui o 1 e o 81, tem o 3,63, tem o 4, 15,55, 5,75, 29, 99. Então, ele está aqui na unidade, né? Tá bom? O hash fechado. Bom, no hash fechado, basicamente você tem seus, o seu índice, tá? Da tabela e tem um elemento. Ele só vai ter um elemento colocado em cada endereço. Isso aqui era muito utilizado, entre aspas, no século passado, né? Por quê? Porque não precisava trabalhar com endereçamento de ponteiros. Eu tenho que olhar que ponteiros acaba também tendo um problema não problema, né? Tendo uma necessidade da computação dele, né? De fazer busca, etc, etc. Então, e se eu trabalho com vetor, é muito mais rápido. Então, era usado antigamente, tá? O que eu falo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que saber quantos dados eu vou ter. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu tenho que me preparar para um conjunto de dados próximo do que eu tenho. Então, eu tenho que já previamente conhecer quantos dados vou ter e qual é a. Eu tenho que entender muito bem qual é a chave que eu vou trabalhar. Tá? Por quê? Eu não posso ter dados repetidos. Então, vamos lá. Você vai fazer uma rifa, certo? Aí você tem ali 2.000 números.
mas você vai pôr 3.000 números. Mas você, quando chegar em 1.000 números, certo? O que vai acontecer? Eu quero vender 1.000 números, certo? Mas eu preciso de 1.000 números, mas eu posso vender até 3.000 números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vendendo, então coloco lá 3.000 números, eu vou vendendo. Quando chegar no dia tal e deu 1.000 números, posso ter números que estejam vendidos e números não vendidos, certo? Então, se a minha meta era vender 1.000 números, desses 3.000, desses 5.000 números que eu botei, beleza, né? Então, vou limitar o meu espaço para esses 1.000 números. Mas pode ser que eu tenha feito uma função hashing que diga assim, olha, pegue os três últimos números. Ora, os 3.000 últimos números só vão me dar 1.000 números. Mas pode ser que o cara tenha vendido o 1.095 e tenha vendido o 2.095. Então, os dois vão estar na mesma posição 95. Certo? Então, houve um conflito. Então, eu preciso trabalhar em cima deste conflito. Porque eu só vou colocar uma chave por índice. Ok? Então, tem que pensar nisso. Então, eu vou ter, então, duas funções. Uma função que vai calcular o hashing. Então, veja que a função aqui, qual era a minha função de hashing? Pega o último elemento, pega a unidade, pega o último numeral do meu número. Pega o último algarismo do número. Esta é a minha função hashing aqui. Certo? Ou seja, para eu descobrir qual é a chave da minha tabela que ele vai estar, qual é a posição da minha tabela que ele vai estar, eu vou pegar o último numeral. Beleza. É isso que eu tenho que fazer. Certo? Essa é a minha função hash. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Pode dar estouro. Né? Pode ser que eu pegue que eu tenha um endereçamento lá, que ele vai achar 5 duas vezes ou 95 duas vezes. Então, eu tenho que calcular aonde é que eu vou encaixar esse novo cara. Né? Então, eu peguei o 1095. Aí, coloquei lá na posição 95. Beleza? Então, meu número era 1095, coloquei na posição 95. Pô, eu tô torcendo para não ter outro cara que escolha 2095. Mas vai ter um cara que escolheu 2095. Aí eu vou lá calcular, pego os 3 últimos números, vou lá achar, opa, tá na posição 1095. Ou 95 também. Já está ocupada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma outra posição para este cara. Que outra posição é essa? É o famoso manipulação de estouro ou manipulação de conflito. Né? Eu posso pegar o primeiro espaço livre. Bom, qual é o primeiro espaço livre do cara? Eu não sei, eu tenho que achar qual é esse primeiro espaço livre. Aí eu vou percorrendo este cara até achar onde é o espaço livre. Então, por exemplo, eu peguei o 60. Tá? Ora, o 60, vamos supor que eu peguei o 0. Aí o 0 entra na posição 0. Depois eu tenho lá, eu sei que eu tenho o 10, aí o 20, o 30, aí eu coloco o 11, o 51. Então, o 51 ele vai para a posição 1. Aí depois a próxima posição 1. O que eu estou fazendo aqui?
Eu sei que eu tenho para a minha de 0 a 10, por exemplo, né? Eu posso ter até 5 números. E eu vou colocando, certo? Então, 5 ou 4? 4 números. Tá? Neste caso aqui, esqueci de falar, né? Como é que era a montagem disso aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha de 0 a 9 e eu tenha no máximo, né? 5 números, no máximo, né? 5 números com o final determinado aqui. Então, o que eu faço? Eu vou ter o 0.0, 0.1, 0.2. Ou seja, eu vou determinar que o 4, né? 4 números, desculpa, de novo, 4 números terminam em 0, 4 números terminam em 1, 4, até 4 números terminam em 3, em 4, em 5, né? Então, eu vou lá inserindo. Opa, seria o 0. Beleza. Ocupou o primeiro lote do 0. Aí inseri o 11. Opa, beleza. Ocupou o primeiro lote do 11. Inseri o 72. Ocupou o primeiro lote do 72. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Primeiro lote do 72. Por isso que é uma tabela, né? Aí, o que acontece? Então, fui lá inserindo o 10, o 20, o 30, inseri todos. Aí eu quero inserir o 60. O que vai acontecer? Está quase acabando a aula. Eu vou lá inserir o 0, o 10, o 20, o 30. Opa, o 60 está tudo ocupado. Então, eu tenho que inserir na primeira posição seguinte. Opa, mas está ocupado. Na segunda, está ocupado. Na terceira, está ocupado. Opa, está livre? Então, eu vou lá e insiro 60. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Ele não vai estar em ordem, tá? Mas ele vai estar colocado de uma forma de pega o primeiro elemento. Então, qual é a minha função de, de hashing? É pegar o último elemento. Aí eu vou achar a posição. Aí, se der conflito ou estouro, o que eu tenho que fazer? Ah, pega a primeira livre. Qual é a primeira livre? Então, pode ser que esta função, certo? Ela esteja muito desgastada, né? Pouco eficiente. Por que pouco eficiente? Tá? Porque aqui, neste caso, certo? Eu vou fazer várias buscas, porque eu gerei estouro para poder achar a posição que eu quero. Então, isso é muito complicado, certo? E quando eu vou fazendo próximo, 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 eu volto para o ponto inicial, significa que a minha hashing está cheia. E ela perdeu em eficiência. Tá? Se ela perdeu em eficiência, o que eu tenho que fazer? Fazer um ajuste. Bom, isso aqui eu vou deixar para depois, porque a gente não vai falar de complexidade neste módulo, né? Mas ainda é da ordem linear, mesmo que eu faça várias buscas, ela ainda é da ordem linear. Tá? Bom, a vantagem de hashing é simples, tá? Porque ela é muito fácil
imaginar o algoritmo para implementar. Qual é a dificuldade principal? Eu tenho que saber qual é o meu universo, descobrir qual é o meu universo, criar uma chave, né, estruturar essa chave e fazer uma função hashing, que vale a pena, tá? E depois fazer busca, inserção, pode ser uma inserção em tabela, uma inserção em como é que é? Em listas, uma coisa muito mais simples, tá? E ela tem uma escalabilidade, ou seja, ela pode ser de qualquer tamanho. A tabela hashing pode ser de qualquer tamanho, pode ser de 10, de 20, de 1.000, de 5.000, de 10.000, né? Ela vai ser do tamanho que você quiser. Ela é boa, né, para trabalhar com números de entradas muito grandes, mas, enfim, né, ela é uma boa para aplicação a arquivos, para o sistema operacional, tá? E também é utilizado no sistema operacional para trabalhar com memória, memória principal, tá bom? Mas isso é coisa do sistema operacional. Como eu disse, eu não sei muito de sistema operacional. A desvantagem é que ela depende da escolha da função hashing. Então, eu sempre vou ter que pensar como é que é essa minha função hashing, tá bom? É importante. E o tempo médio de acesso é ótimo somente em uma faixa. Ou seja, existe um conjunto de subvalores que ela é muito rápida. Qual é esse conjunto de subvalores? Ou esse subconjunto do subconjunto? São aqueles primeiros que a gente acessa, né? Primeiro que a gente grava. Então ele vai lá, puxa, pegou o primeiro. Mas vamos supor que você use um hash usando listas, né? Então o que que acontece? Se eu tenho 15 elementos naquela lista, ou se eu tenho 50 elementos naquela lista, eu vou ter que percorrer aqueles 50 elementos para achar o último. Achar o primeiro é rápido, mas pode ser que achar o último seja mais difícil, né? Gaste mais tempo. Então ela só é ótima para um subconjunto do meu hash. Então, a mesma coisa se eu tenho um hash com endereçamento fechado, né? Que é sem lista, só sem ponteiros, né? Então, eu vou ter que ficar procurando o elemento, onde ele está. Então, isso dá trabalho também, certo? Bom, eu vou parar a aula hoje aqui e a gente vai dar continuação no hashing na próxima aula, ok? Só para que vocês entendam